E falando agora sobre a proposta da mini-reforma eleitoral, tema que já está em debate na Câmara dos Deputados. E para repercutir esse assunto, a gente tem uma convidada agora, é a deputada federal Dani Cunha, do União Brasil, do Rio de Janeiro, justamente a coordenadora do grupo de trabalho criado para discutir essa questão. Deputada, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade, colocando aqui sempre à disposição. Quais são os principais pontos, deputada, dessa mini-reforma? O que é que os senhores pretendem alterar na nossa legislação eleitoral? Perfeito, Vitor. Eu acho que um ponto que talvez seja o ponto mais importante é que a gente tem chamado de mini-reforma eleitoral. O que significa mini-reforma eleitoral? Primeiro que, de maneira alguma, estamos tratando de uma reforma política e, sobretudo, estamos tratando de temas com consenso. Então, esses temas que estão sendo tratados, estão no nosso plano de trabalho, eles são temas de consenso de presidentes de partido, dos nossos membros do grupo de trabalho, ainda que a gente não possa assegurar o consenso dentro da especificidade, o consenso geral com relação aos temas, ele existe, e isso está sendo extremamente satisfatório para a gente. Adentrando nos temas principais que estamos discutindo e temos como objetivo nessa reforma, a gente fala muito da parte das federações partidárias, não de mudar o entendimento da federação de forma alguma, mas de trabalhar a execução delas, vamos dizer assim, são pontos que estão sendo colocados pelo partido, esse é um ponto importante. Falamos muito da prestação de contas. Então, a prestação de contas é um tema que toda eleição ele insurge, então a nossa ideia é que ele melhore. Então, dentro de especificidades de prestação de contas, eu posso solicitar um exemplo aqui, e lembrando que a gente vai para uma eleição de 500 mil candidatos, e não uma eleição de 50 mil, como foi a última. Então, existem candidatos, por exemplo, que não recebem dinheiro e eles não têm o que prestar contas, mas ao mesmo tempo eles precisam, vamos supor, contratar um advogado e um contador para prestar conta. Então, se eles não tiveram custo, eles agora terão custo e se onerarão independente nessa contratação. Então, esse é um pequeno exemplo de temas que estamos tratando no tocante à prestação de contas. A propaganda eleitoral é um tema também que está sendo debatido, não no seu escopo amplo, mas sim em especificidades. Então, eu vou lhe dar um exemplo também, que é o patrocínio em propaganda eleitoral. Então, vamos supor que um candidato ele peça um patrocínio no Facebook. Para ele poder realizar esse patrocínio, ele precisa fazer um pagamento antecipado, mas o Facebook não devolve a data exata do patrocínio. Então, já aconteceu de terem candidatos com o patrocínio aprovado após a eleição. E como fazemos com um candidato que tem esse patrocínio aprovado após a eleição, mas teve o dispêndio do recurso antes, e muitas vezes de recurso público, que é o fundo partidário. Então, esse é um tema também que se insurge. Vamos tratar de regras do sistema eleitoral, entendendo que precisa se adentrar no assunto da cláusula de desempenho. Então, esse é um tema que, ainda que contraditório, ele é um tema que será tratado. Registros de candidatura, um tema unânime. Estamos, assim, absolutamente impressionados em que existe um consenso para que haja algum tipo de antecipação de registro de candidatura. Ainda que, e isso é um ponto importante para ser reforçado, que não significa a antecipação, novamente, ou retorno da propaganda alongada. O objetivo é manter a propaganda como está, mas inserir uma etapa anterior, vamos dizer assim, administrativa. Esse é um outro ponto. Inelegibilidade é um tema também que o Código Eleitoral trata e está tratando muito bem. O Código, em geral, como um todo, é um código que está robusto, foi bem trabalhado na Câmara. Então, é um tema também que será tratado. Sim. E violência política contra a mulher também. Deputada, e houve tempo para essas discussões? Porque parece um texto bastante amplo, né? São várias as mudanças, né? Apesar de a gente usar esse termo mini-reforma eleitoral, até no jornal de ontem eu brinquei com isso, falei, poxa, mas mini-reforma são muitos pontos, né? Parece uma mudança bastante profunda. Houve tempo suficiente para análise?
O tempo, ele está acontecendo, e eu acho que é um ponto que vale reiterar. Nós somos um grupo de trabalho, e por histórico na Câmara, grupos de trabalho são de 60 a 90 dias prorrogados. Nós instalamos na semana passada, mas desde a semana passada para cá já realizamos mais de 15 audiências com especialistas, já fizemos reunião com o procurador eleitoral, já fizemos reunião no TSE com o presidente Alexandre de Moraes e outros ministros do TSE, já fizemos reunião com o ministro Gilmar Mendes e estamos diligentemente tratando de todos os temas. Então, se a gente quantificar o trabalho que está sendo feito, muitas comissões que em 90 dias não conseguiram realizar o que já foi realizado em uma semana aproximadamente. Deputada, em paralelo a isso, a gente tem também uma outra discussão lá no Congresso Nacional sobre a possibilidade de anistia a partidos políticos por não cumprimento das cotas de gênero e de etnia nas eleições anteriores, de 2015 a 2022. E agora também essa possibilidade de mudança nas regras futuras. Isso não cria, de certa maneira, um ambiente de insegurança jurídica e de certa instabilidade do nosso sistema eleitoral, que vai se adaptando conforme o passar do tempo, conforme a eleição, conforme a conveniência dos próprios partidos, tanto olhando para trás no caso da anistia, como para o futuro, para essas novas regras. Isso não transmite essa sensação, deputada? Veja, um ponto importante a ser esclarecido é que a PEC 9, que é a PEC que alguns chamam de a PEC da anistia, ela está sendo tratada em separado a mini-reforma eleitoral. Ela já tem seu andamento, ela tem um percurso mais avançado já regimentalmente, é uma PEC, então este tema não será adentrado na nossa reforma. O que significa, que é o que nós temos falado, não estamos tratando de nenhum tema para trás, e sim olhando daqui para frente. Então, independente da PEC, a gente trata os outros aspectos da mini-reforma eleitoral. Perfeito. É a palavra da deputada federal Dani Cunha, que é do União Brasil, do Rio de Janeiro, e a coordenadora do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral. Deputada, obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa noite. Muito obrigada, Vitor. Boa noite a todos.